gostaria de cumprimentar a todos os nossos ouvintes e internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação. Quero agradecer a você que está aí compartilhando os vídeos do YouTube também, fazendo aí os seus comentários. E quero também agradecer a você que está aí enviando suas perguntas através do Facebook. Tem chegado para nós uma pergunta que é muito importante, porque tem trazido muitas dúvidas para muitas pessoas. Então a pergunta que tem chegado para nós hoje é: como identificar uma pessoa quando ela está possuída por um demônio? Como que nós vamos saber se ela está possuída ou não? E também a outra pergunta é: uma pessoa possuída por um demônio é o mesmo que estar possessa? Então são duas perguntas numa só, nós vamos tentar aqui responder. Bom, o que diz a Bíblia a respeito de possuído pelo demônio ou possessa ou possessão demoníaca? Vamos tentar então esclarecer. Para você entender este assunto, eu vou explicar 3 aspectos sobre esse sentido de possuída, de uma pessoa ser possuída, possesso ou com possessão maligna. Primeiro então vamos ver sobre o primeiro ponto, que é a influência satânica. Antes da pessoa ser possuída e depois estar possessa, ele passa por uma influência satânica. Satanás ele começa a influenciar a pessoa com maus pensamentos, com as sutilezas, porque a Bíblia diz que ele está lançando dardos inflamáveis sobre a mente das pessoas. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 6, a Bíblia fala sobre as armaduras do Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 10 e seguinte. Então, a Bíblia diz que nós devemos se revestir com toda a armadura de Deus, que é o capacete da salvação, que é a couraça da justiça, o escudo da fé, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Estar protegido para que esses dardos inflamáveis não venham atingir nossa mente. Então, antes de o Satanás possuir a pessoa, ele veio com influência satânica. Uma pessoa que está com influência satânica são pensamentos negativos que o inimigo coloca na mente do indivíduo, como enganar, roubar, assaltar, tipo pensamentos de suicídio, pensamentos diabólicos mesmo, para influenciar a mente da pessoa e desequilibrar. Quando chega ao ponto de então ele ceder de uma vez, e aí o inimigo começa a possuir. Agora vamos ver então uma pessoa possuída por demônio. Influência é uma coisa, possuído é outra. Então uma pessoa possuída por um demônio, o demônio já está agindo na vida daquela pessoa. Aquele demônio, ele já faz parte da vida daquela pessoa. Ele leva a pessoa a praticar coisas horríveis, mas é um só demônio. Por isso se diz possuída. Um demônio tomou posse daquela vida. Porque quando é mais que um demônio, daí a pessoa já não está possuída, ela está possessa. Então essa é a grande diferença entre essas 3 questões, de influência, de possessa e de possessão. Então vamos ver agora uma pessoa, quais os atos praticados por uma pessoa que está possessa por demônio. São vários demônios, como eu já falei, são vários demônios. Vai aparecer até milhares de demônios que se apossam da vida daquela pessoa. Temos como exemplo aquele homem chamado Gadareno, que nós vamos estudar depois. Nós vamos aprender nesse programa sobre alguns sintomas de influências demoníacas e também identificar uma pessoa que está possuída ou está possessa. Qual então a reação de uma pessoa com influência? Eu já expliquei no início que existe então influência, existe pessoa possuída e existe pessoas possessas. Então qual a reação de uma pessoa quando ela está influenciada por um espírito satânico, por um espírito diabólico? Nós vamos entender através do rei Saul. O rei Saul é um exemplo disso.
Veja que, mas ele não só foi influenciado, o rei Saul ele teve, o Satanás trabalhou de duas formas. Primeiro ele influenciou e depois ele possuiu, porque Saul daí abriu brecha para Satanás atuar na vida dele. Porque por muitas vezes ele foi possuído por demônio depois de se rebeliar contra o Senhor. Ele foi perturbado por um espírito do mal, por quando ele estava influenciado por esse espírito maligno. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 e 15, e também no capítulo 18, verso 10 a 11, capítulo 19, verso 9 e 10, vai falar sobre essa história de Saul. A Bíblia diz que quando ele estava com influência satânica, aquele demônio, ele deixava Saul perturbado. Saul não conseguia dormir e ficava inquieto. Mas quando então ele mandava chamar Davi, que Davi não era rei ainda na época. E Davi então vinha, dedilhava a sua harpa, e aí o espírito do mal saía, porque Davi estava cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, e os hinos que Davi tocava eram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Satanás, os demônios, não gostam de ouvir hinos, louvores a Deus. Eles têm que bater em retirada. Então, então tinha influência satânica. Depois, quando Davi se tornou rei, que Deus rejeitou Saul como rei de Israel, aí ele deu lugar a Satanás de vez e Satanás possuiu ele. De forma que muitas das vezes ele tentou matar Davi com algumas emboscadas. Então a pessoa, quando sofre influência satânica, ela sofre mudança de personalidade, tais como grande depressão ou agressividade, ele se torna uma pessoa agressiva, uma ira fora do normal, fora do comum, podemos dizer assim, uma falta de amor com as pessoas. Se ele gostava antes ou ele amava as pessoas, ele começa agora, a ira começa a tomar conta do coração dele, ele começa a desprezar as pessoas, a tratar mal, porque ele tem uma vida perturbada, uma vida irada. Então, tais pessoas podem incluir uma recusa também de perdoar as pessoas. Ele ofende a pessoa e não perdoa, não vai atrás de pedir perdão, porque ele está sendo influenciado por um espírito do mal. Ela tem muita dificuldade de interagir socialmente com amigos e com a sociedade. Então, a influência, ela também leva uma pessoa a roubar. Satanás dá sabedoria para esse indivíduo, para ele planejar um assalto, por exemplo. Todo tipo de maldade com a pessoa projetar são sabedoria satânica. É claro que não vem de Deus. Algumas dessas simples sabedoria, humanamente o homem tem, mas quando se trata de algo mais sério, Satanás sempre dá sabedoria para a pessoa agir para o mal. É por isso que lá em Tiago, capítulo de número 3, versículo 14 a 16, a Bíblia diz assim: mas se tendes amarga e inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, ou seja, não fique contente, nem mintais com a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação é toda obra perversa. Então observe que a Bíblia está afirmando aqui que esse tipo de influência satânica leva a pessoa a ficar perturbada, ou seja, com desequilíbrio mental. Então Satanás, ele faz dessa pessoa um verdadeiro escravo do mal, levando, por exemplo, às vezes as pessoas às drogas, levando a pessoa a cometer atrocidades e levando a pessoa, inclusive, até mesmo ao suicídio. São influências satânicas porque ele não está agindo mais naturalmente. Então, quem tem influência satânica pode receber sabedoria, como nós vemos no texto bíblico, que Satanás dá para ele, até inclusive para realizar bruxaria e magia negra, e também, inclusive, até uma própria mágica. Eu creio que é de conhecimento de todos que existem certos tipos de mágica que não são truques, elas são
algo diabólico mesmo. São mágica fora do normal. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, que estava ali um certo homem chamado Simão. E esse camarada, ele tinha anteriormente ele tinha exercido esta arte mágica. Ele fazia vários tipos de mágicas que deixavam as pessoas perplexas. E então ele tinha iludido muito o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, porque na verdade ele tinha essa arte mágica. Então podemos entender pela Bíblia que Sabino está dizendo que ele enganava as pessoas, porque a mágica não vem de Deus. A mágica é diabólica, é mentirosa. A mágica é uma farsa, a mágica é uma ilusão, ilusionismo. No versículo 10 diz assim: ao qual todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo que este é uma grande virtude de Deus, mas que na verdade não era. O versículo 11 diz assim: e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então observe que esse tipo de mágica pode ser satânica. Eu preciso abrir o olho com alguns tipos de mágica que fazem hoje pelo Brasil afora aí. Então, a influência satânica são pensamentos malignos que Satanás coloca na mente da pessoa. Satanás só não sabe o que nós estamos pensando. Ou seja, ele não consegue ler nossos pensamentos e saber o que nós estamos pensando, mas ele consegue pôr pensamentos malignos. Satanás não consegue ler o nosso pensamento e saber o que estamos pensando, porque o poder dele é limitado. Ele tem muitos poderes diabólicos, mas é limitado, porque somente Deus tem os atributos necessários para fazer esse tipo de coisa. Um dos atributos para saber o que a pessoa está pensando é a onisciência. E Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E ele também é onisciente, ou seja, antes de você pensar, ele já sabe o que você pensou. E antes de você pedir alguma coisa para Deus, ele já sabe o que você vai pedir. Então, esses são atributos somente de Deus. Satanás não consegue ler os pensamentos de ninguém, mas ele consegue pôr pensamentos malignos, porque a Bíblia nos garante que ele está lançando dardos inflamáveis. Então, a pessoa acaba sendo influenciada por Satanás. Então, como foi o caso de Saul que eu acabei de mencionar. Agora nós vamos ver uma pessoa possuída por um demônio, qual a relação que ela tem. Eu até agora falei então sobre uma pessoa influenciada. Agora é um pouquinho mais forte. Agora ele já vai começar a atuar na vida da pessoa. Ele já vai começar a morar, podemos dizer assim, no coração da pessoa. Porque a Bíblia diz que no coração da pessoa mora o bem ou mora o mal. Se você é temente a Deus, o Espírito de Deus mora. Se você não é temente a Deus, aí você dá lugar ao Espírito Santo. É uma casa onde ele pode habitar. Então, há várias reações. Por exemplo, quando uma pessoa está possuída, ele tem sintoma, às vezes, que desconhecemos. Então, há várias reações, porque uma pessoa possuída tem quase os mesmos sintomas de uma pessoa possessa. Porque o ser humano é muito frágil. E um demônio já basta para fazer da vida da pessoa um verdadeiro inferno. Ele faz com que a pessoa fique muito agressiva, deseje fazer o mal, como, por exemplo, matar, roubar, até se suicidar, coisas que uma pessoa possuída também faz. Uma pessoa possessa, melhor dizendo. Então, uma pessoa possuída também pode apresentar sintomas bons, que possivelmente podem enganar muitas pessoas. Então, veja que uma pessoa, quando está possuída, ela pode apresentar duas faces. Às vezes, uma face boa, e aí acaba enganando as pessoas. Foi o caso que aconteceu com uma jovem, uma menina, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. A Bíblia diz que aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação.
a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela agora. E na mesma hora, aquele demônio saiu. Então veja que aquele espírito demoníaco dava habilidade para aquela jovem para conhecer além do seu próprio entendimento. Ela adivinhava as coisas e com isso dava muito lucro às pessoas daquela cidade. Mas veja que Paulo tinha um espírito de discernimento e esse é um dom que todos nós, servos de Deus, devemos buscar, o dom de discernir espírito. Porque existem 3 tipos de espírito que podem atuar no homem: o espírito humano, o espírito diabólico e o Espírito Santo. E se nós tivermos o dom de discernimento espírito, nós vamos saber qual o espírito que está atuando na vida da pessoa. E Paulo então conseguiu descobrir, o Espírito Santo revelou para ele que o espírito que estava atuando na vida daquela jovem não era de Deus. Por mais que ela dissesse: esses que estão anunciando aí a palavra de Deus são verdadeiramente servos de Deus. Isso ela fazia para enganar as pessoas, para que as pessoas pensassem que ela também era uma serva de Deus. Mas, no entanto, ela era uma bruxa. Ela adivinhava as coisas. Por exemplo, naquele tempo tinha muita corrida de cavalo. Tudo isso ela adivinhava quem ia ganhar. Coisas parecidas dessa natureza, fazia ali as suas artes de adivinhação e dava muito lucro para as pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que adivinham, com mágica, esse tipo de coisa, porque com certeza não vem da parte de Deus. Deus não trabalha em cima dessas coisas, de adivinhar as coisas, não. Deus, na igreja, Ele dá o dom de ciência para as pessoas saberem o futuro, para entregar uma mensagem. Agora, para dar lucro para as pessoas, isso não acontece, não é de Deus, não. Então, como descobrir que tipo de espírito que está atuando na pessoa? Bom, na verdade, quem tem o dom de discernimento, ele saberá. É Deus que revela para a pessoa, mas para quem é espiritual. Dependendo da circunstância, ele conseguirá descobrir. Por exemplo, em Mateus 7,16, a Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Isso quer dizer, pela atitude da pessoa, o Espírito Santo revela para nós qual o espírito que está atuando na pessoa. É claro que o inimigo ele é astuto, nós temos que entender isso. Ele é enganador, porque isso que muitas pessoas agem normalmente e nem sabem que pode estar sendo possuída por um espírito maligno. Então, como descobrir que tipo de espírito está atuando na pessoa? Então, quem tem o dom de discernimento de espírito, ele consegue desvendar, porque é o Espírito Santo que vai revelar para essa pessoa qual o espírito que está atuando. Agora, uma coisa nós temos que entender, que para uma pessoa estar possessa, eu já provei aqui pela Bíblia, que não precisa necessariamente ela estar rosnando, de repente subindo em paredes. Não precisa ela sair por aí quebrando tudo. Às vezes ela pode apresentar um espírito calmo, como por exemplo essa moça adivinha ou aquele mágico, mas eles estavam possuídos. Então pode vir realmente com sapatinho de algodão enganando as pessoas. Então, uma pessoa possuída também, ela pode apresentar também enfermidade física, ou por exemplo, a inaptidão para falar, fica com a língua enrolada, ou por exemplo, dos sintomas também é parecido com a epilepsia, que é um caso muito comum, é um caso complicado de entender, porque quando os familiares levam, por exemplo, uma pessoa dessa aos médicos, eles sempre dizem que é essa doença epilepsia. Mas em muitos casos, pode ser demônio que está atuando, trazendo esse tipo de enfermidade e aprisionando a pessoa. Eu conheci pessoas que
que, por exemplo, o vizinho, uma vez, eu era ainda pequeno na época, e ele foi tomado por esse ataque, ele caiu de repente, começou a babar, soltar baba pela boca, e aí veio ali uns irmãos da igreja, oraram por ele, e ele, na mesma hora, ficou curado, e nunca mais aconteceu aquilo. Então, mas isso precisa realmente ter fé, a família tem que crer também, para que possa ajudar na oração. Então, outros apresentam até um caso de cegueira. O demônio começa a cegar a pessoa ao ponto de ele perder totalmente a visão. Então, existem várias maneiras de uma pessoa estar possuída. Agora vamos ver uma pessoa quando já ela está com a possessão demoníaca, quando ela está possessa. E como já falei, a reação agora é um pouco maior do que uma pessoa possuída, porque agora não será somente um demônio, agora são vários demônios. Então, a reação, como já falei, são bem até parecida com uma pessoa possuída, só que agora ele fica mais agressivo. Ele vai ficar com a influência muito maior. Agora ele pode sair matando, ele pode sair por aí quebrando tudo, ele pode cometer grande atrocidade. É bom nós entender também que ele pode ficar com o triplo da força dele ou até mais. Porque são legiões de demônio que estão atuando na vida da pessoa. Nós vemos o caso, por exemplo, do gadareno. O gadareno ele não estava com influência e nem possuído, ele estava possesso. Já não era um demônio que atuava na vida dele, mas sim milhares de demônios. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz: e tendo chegado ao outro lado da província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, e vindo dos sepulcros tão ferozes, eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja que as pessoas tinham medo de passar por perto daquele caminho, do caminho do cemitério, porque aqueles demônios atacavam mesmo. Atacavam pedra, ou se a pessoa não tomasse cuidado, eles matavam mesmo. Estavam possuídos. Versículo 29 diz: e eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse nos atormentar antes do tempo? Quero dar uma pausa aqui para explicar o seguinte: por que eles falaram antes do tempo? Porque Satanás sabe que os dias dele estão contados. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, ele terá mais 7 anos para atuar só, na grande tribulação, onde ele vai usar o anticristo. Só que depois, no final da grande tribulação, Jesus vem e prenderá a besta e o falso profeta e vai lançar vivo no lago de fogo, e Satanás vai ser preso por 1000 anos. Então ele sabe que pouco tempo resta. No final do milênio, ele vai ser solto por mais um pouquinho de tempo, talvez mais de 7 anos, a Bíblia não diz, onde ele vai enganar novamente as pessoas. Mas de uma vez por todas, Deus vai lançar agora, Jesus vai lançar ele no lago de fogo. Então eis a razão porque os demônios ali disseram: viessem nos atormentar antes do tempo. No versículo 30 a 32 diz assim: e andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: ide. E saindo-lhes, se introduziram naquela manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitaram no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Então veja que aquela legião de demônio que atuava na vida dos gadarenos ali, dava a eles força sobrenatural, arrebentavam correntes, vivia nu e tinha sua morada no sepulcro. Então é um exemplo hoje de alguns mendigos. Eles às vezes não apresentam uma questão muito agressiva, mas eles estão ali aprisionados. Estão ali aprisionados por Satanás, e a vida deles acha que acabou, que vai ser até o resto da sua vida dessa forma. Eles estão escravizados por demônio. Então, isso acontece muito. Outro caso de possessão está registrado em Marcos 9 e 20, onde a Bíblia diz: trouxeram-lhe e trouxeram-no
Então, outro caso de possessão está registrado em Marcos 9:20, que diz assim: trouxeram-a, e quando lhe ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha só. Versículo 21 a 27. Quanto tempo há? Jesus perguntou ao pai daquele menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Está acontecendo isso com o garoto? E ele disse: desde a infância dele. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e disse: levanta-te. E o menino se colocou em pé. Então veja que uma pessoa possessa por demônio, também o demônio pode fazer com que a pessoa fique muito violenta, suba pelas paredes, se jogue na água, se jogue no fogo, se retalhe com faca, porque ele está possuído por demônio, ou possesso por demônio. Uma pergunta poderia fazer: uma pessoa que está possuída ou possessa, durante a possessão, o demônio tem o total controle da mente da pessoa? Ou seja, anula a influência do corpo? A possessão, na verdade, ela é caracterizada porque o demônio ele toma realmente todo o controle das emoções e das funções do corpo. Porque o demônio ele chega a falar através da pessoa e agir como se ele fosse o dono daquele corpo. Então essa é a maneira que uma pessoa fica realmente sem controle. Tudo que ele faz na coordenança daquele demônio que está controlando o corpo dele, a mente dele. Por isso que devemos expulsar em nome de Jesus. Mas para expulsar uma possessão de demônio, você tem que estar muito preparado, realmente revestido. Pelo contrário, muito difícil. Mais uma pergunta, vou responder dentro desse assunto, que é: uma pessoa, um crente, um cristão, ele pode ser possuído por Satanás? Aí não pode. O crente não pode ser possuído. Agora, temos que entender que o crente ele pode ser influenciado por Satanás. Porque Satanás, ele lança os dardos inflamáveis na mente da pessoa. E se o crente não estiver em jejum, o crente não estiver revestido, estiver com a mente desocupada, em vez de estar pensando nas coisas boas, está pensando nas coisas, quem sabe até do mal, em alguma outra coisa, o inimigo se aproveita disso para lançar setas malignas. Nós vemos um caso nas Escrituras quando Pedro ele quis impedir de Jesus cumprir a sua missão. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário e cumprir a sua missão. Mas Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma, tu não podes. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então veja que ele, por minuto, ele deixou ser influenciado por Satanás. Então, a maioria dos teólogos, eles acreditam que um cristão não pode ser possuído porque ele tem o Espírito Santo morando dentro dele. Lá em 2 Coríntios 1:22 e também 1 Coríntios 6:19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia também diz em 1 Coríntios 3:19 que nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o demônio não pode entrar nessa casa. E tem mais, em 1 João 5:18, a Bíblia diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então o crente, ele só pode ser possuído por um demônio se tiver aberto portas.
Quando ele começa, o inimigo influenciar ele começa a ceder, o espírito demoníaco começa a lançar pensamentos negativos na mente da pessoa e a pessoa não se prepara e não busca Deus, não jejuma para se revestir, aí o inimigo pode possuir mesmo, porque daí ela acaba se desviando e se entregando nas mãos do inimigo. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, os demônios, eles não têm poder na vida da pessoa se a pessoa não der brecha. Mas para isso, é importante a pessoa estar preparada. Agora, outra pergunta dentro desse texto. Como eu devo fazer para expulsar um demônio? Quando se expulsa demônio, seja ele do tipo solitário ou uma casta, uma legião, por exemplo, deve-se falar claramente, dando ordem precisa e pausada. A palavra de ordem deverá ser dada por apenas uma pessoa, mesmo que haja, por exemplo, um grupo de pessoas presentes. Aquele que for considerado mais experiente e preparado, ele deverá comandar a libertação daquele endemoniado. E nunca deve esquecer que a ordem para os demônios saírem só deve ser em nome de Jesus Cristo. É o que está lá em Marcos capítulo 16, verso 17. Esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então veja que o nome de Jesus é o único que tem poder. Em nome de Jesus expulsarão os demônios. Então é o único que tem poder para expulsar os espíritos imundos. Não é porque você, por exemplo, é crente, não é porque você é de oração que você vai chegar expulsando. Você tem que expulsar em nome de Jesus. É claro que para fazer isso tem que ser temente a Deus, tem que estar com a íntima comunhão com Deus. Pelo contrário, pode os demônios até possuir a pessoa. Qual o demônio que é mais difícil de expulsar? O demônio mais difícil de expulsar é o demônio mudo e surdo. Foi o caso daquele que eu acabei de citar quando Jesus expulsou aquele demônio, que está em Marcos 9, 27. Jesus tomou o menino pela mão, levantou e disse para ele levantar, e o menino levantou. Quando entrou na sua casa, os discípulos perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque eles já tinham tentado expulsar e não conseguiram. Porque o pai daquele menino disse: olha, eu trouxe para seus discípulos e não conseguiram, mas tem misericórdia de mim. E aí Jesus expulsou o demônio. Aí Jesus disse então para os discípulos: essa legião, ou essa casta, em outras palavras, só pode sair com jejum e oração. Por que alguns demônios só saem com jejum e oração? Primeiramente, o jejum é para nós se fortalecer espiritualmente, para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Foi isso que o próprio Jesus fez antes de ser tentado por Satanás. Jesus jejuou por 40 dias, porque ele sabia que ia ser difícil a luta dele contra Satanás no deserto. Ele já deixou prova disso. E a oração é para nós ter uma íntima comunhão com Deus, uma amizade mais profunda, um diálogo mais profundo. Nós vamos adquirir uma intimidade com Deus e o jejum é para nos fortalecer. Só assim nós vamos conseguir expulsar o demônio. Então não é de qualquer maneira, não. Então eu espero que tenha sido claro que a questão da pergunta de hoje, que foi como identificar uma pessoa que está possuída por demônio, e uma pessoa possuída por demônio é o mesmo de ser possessa. Eu falei que não, que uma pessoa possuída, ela está possuída por um demônio, e a pessoa possessa já está possuída por vários demônios, daí uma possessão maligna. Mas isso começa tudo primeiramente com a influência satânica. Primeiro começa a influenciar a pessoa, com tentações, influência daqui, pensamento dali, até a pessoa ceder e ele possuir. Então, muito cuidado, quando vir qualquer pensamento negativo na tua mente, já diz, sai em nome de Jesus, e começa a pensar nas coisas boas, e você vai ver a bênção que vai ser dali para frente. Resistir o diabo, ele vai fugir de vós.